Bem-vindo ao B de Barbárie. Vamos falar de reivindicações dos direitos da mulher? Bom, pessoal, em primeiro lugar eu queria falar um pouco sobre o contexto histórico desse livro aqui. Esse livro, publicado pela Boitempo, que inclusive eu acho lindo, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só que lindo. Eu não vou abrir a outra orelha, porque eu colei um negócio aqui, então não vai dar pra ver de qualquer jeito. Mas ele é um livro lindo, a edição é linda. E ele é um documento que a Mary Wollstonecraft, a autora, escreveu em 1700 e alguma coisinha. O livro foi então publicado em 1792. Então o que acontece? Na França foi publicada a Reivindicação dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí a Olympe de Gouges, que era uma feminista francesa, precursora do movimento, escreveu um documento contrapartida que era a Reivindicação dos Direitos da Mulher e da Cidadã. A Mary Wollstonecraft levou essa ideia então para a Inglaterra nesse documento aqui. Então ela adaptou a cultura inglesa, a realidade inglesa, seja no quesito das leis, seja no quesito dos costumes. E ela debate aqui vários motivos pelos quais as mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens, assim como os mesmos deveres, na verdade. E pode parecer um pouco longo por ser um documento, mas tem uma introduçãozinha, tem aqui umas explicações, depois eles são divididos por temas, no final tem um contextozinho histórico, tem até um quadrinho aqui contando a história da vida da Mary Wollstonecraft. Mas existem vários temas aqui debatidos e a gente pode ver alguns que são muito mesmo à frente de seu tempo. Em outros momentos, a Mary Wollstonecraft, ela é uma mulher de seu tempo, então ela vai cometer algumas coisas ali, ela vai falar algumas coisas, vai cometer alguns deslizes, como a gente chamaria, mas que pra época dela são muito banais quando a gente analisa ela dentro do seu contexto histórico. Então, por exemplo, ela explica aqui, ela dá a ideia aqui de como a mulher, ela é sim diferente do homem, mas não por uma questão biológica, e sim por uma questão social. Se você cria uma mulher para ser mais fraca que um homem, ela vai ser mais fraca que um homem. Não adianta, a sociedade a cria assim. Então ela não busca fazer diferente, ela não busca outra coisa. É claro que a gente sabe que existem as mulheres que vão contra isso, como a própria Mary Wollstonecraft, mas isso é minoria. A tendência é que a gente siga o que a nossa sociedade demanda. Então, se a sociedade é patriarcal, a gente se sujeita. Se a sociedade é assim, se a sociedade é daquele jeito, a gente vai dar um jeito de se enquadrar para ser aceito pela sociedade. E aí a Mary Wollstonecraft traz pela primeira vez aqui a ideia de que a mulher, ela é construída socialmente como mais frágil que o homem, e não que ela realmente o seja. Ela admite que as mulheres têm menos força que o homem, no sentido de trabalhos físicos, mas ela também questiona muito a questão moral, porque a mulher é vista como sexo frágil, mas naquela época a fragilidade também tinha a ver com a ética e com a moral. Então ela questiona isso. Ela questiona que como algo que não é físico, algo que não é, sabe, não é estrutural do corpo, pode ser igual a todas as mulheres. E eu acho que ela faz isso brilhantemente. A leitura desse livro ela tem que ser com bastante paciência, por vários motivos. Primeiro, é um documento, não é algo que a gente esteja acostumado a ler. Segundo, foi escrito no século XVIII, é uma coisa antiga. Não que ela use vocabulário que seja arcaico, pelo contrário. É muito tranquilo de ler, pelo menos na tradução aqui da Boitempo, eu achei que é super tranquilo. Não é um vocabulário rebuscado, né? Mas a Mary Wollstonecraft está explicando aqui ideias e conceitos que só seriam desenvolvidos muito depois dela. Então, muitas vezes a gente fica lendo por algumas páginas alguma ideia e aí a gente fala, ela tá falando de X coisa. Mas não existia o conceito de que aquilo era uma X coisa. Então ela usa páginas e páginas para descrever aquilo até que a gente entenda. Uma leitura que tem que ser feita com essa paciência, além do que é a questão de a gente não se decepcionar com ela quando ela ser um pouco conservadora, né? Então, apesar da Mary Wollstonecraft estar muito à frente do tempo dela aqui, em alguns momentos ela trabalha com uma coisa muito heteronormativa, ela trabalha de forma muito branca, dentro do recorte do feminismo. Então, assim, a gente pode criticá-la, de certa forma, pelo recorte branco. Eu acho que isso mesmo na época já era algo a ser pensado. Mas eu acho que a heteronormatividade não era algo tanto em pauta. Ser LGBT na Inglaterra era crime, foi por muito tempo. Então, pra ela não era nem cabível discutir isso aqui. A gente tem que entender, por mais que ela fosse a favor, ela não ia ganhar nada a favor das mulheres se ela decidisse discutir LGBT aqui dentro.
e não discutir, mas falar, ai, famílias heterossexuais e homossexuais, ela ia perder força, ela ia ser vista de outro modo, como até hoje são vistas, mas imagina naquela época, em que ainda por cima era crime. Então a gente tem que ler com essa paciência, com um ritmo tranquilo, sem pressa. Eu aconselho muito fazer marcações, fazer anotações, porque esse aqui é um livro de estudo. Pra quem é feminista, esse aqui é um livro que você tem que estudar, você tem que entender, você tem que pegar o peso dele, sabe? É um peso muito forte, além da importância histórica de ter sido um precursor do movimento. Bom, acho que é isso, não tem muito o que ficar falando sobre o documento, não vou ficar aqui dissertando a respeito das ideias que a Mary Wollstonecraft traz, porque não faz nem sentido, né, eu ficar explicando pra vocês o que ela mesma vai explicar no livro. Eu só queria terminar com uma frase dela que eu gosto muito, mas eu não sei se eu vou encontrar aqui. A grande questão é, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, cliquem na bolinha aqui com o meu rosto pra fazer a inscrição no canal, deem seus likes e dislikes, comentem aqui embaixo, e aí eu vou terminar desse jeito. Eu advogo por meu sexo, não por mim mesma. Um beijo e até a próxima.